Olá, bom dia, bem-vindo a mais uma devocional na palavra, né? Pensamentos devocionais na palavra, através da Igreja Batista de Imbitiba. Hoje, dia 23 de maio de 2021, podemos chamar anos da pandemia de Covid-19. Esse tempo vai ficar marcado assim, infelizmente, pela graça de Deus. Estamos no ar novamente e gratos por sua companhia. Estamos fazendo o melhor para podermos manter o contato com nossos irmãos da Igreja Batista de Imbitiba, os irmãos que seguem a nossa igreja virtualmente, mesmo que sejam distantes, né? Já tivemos momentos aqui, numa transmissão, estamos conectados com irmãos em Nova York e também em Portugal. Foi um tempo bem bacana, né? A gente saber a grandeza e as possibilidades que vêm desse novo tempo, né? Então, muito bom estar na sua companhia para mais esse Pensamentos Devocionais na Palavra da Igreja Batista de Imbitiba. Eu queria convidar os irmãos que estão aqui ligados conosco para um tempo de oração. Todos nós aqui da nossa comunidade estamos voltados para a situação em que vem enfrentando o nosso companheiro, né? E também pai, amigo, irmão, né? Sebastião Tavares. Esse homem está lutando por sua vida já há alguns dias por conta dessa enfermidade terrível, e a nossa comunidade se engajou para orar pela vida dele, pedir ao Senhor que tenha misericórdia dessa alma, dê uma oportunidade a ele de vida, uma sobrevida. E então eu queria fazer essa oração junto com você agora. Você pode levar seu pensamento a Deus comigo? Em seguida eu volto para fazer a leitura do texto, em que vamos trazer alguns pensamentos devocionais na palavra e vamos ouvir alguns louvores também e adorar o nosso Senhor nesta manhã, né? Nesse princípio de dia, que esperamos que o Senhor possa nos trazer novidade de vida, nos trazer paz, guardar nossa casa e curar os enfermos, né? Tantos enfermos, tantos pedidos, tantas tragédias ao nosso lado. E nós estamos aqui sãos, então por isso damos graças a Deus e poder estar também falando da palavra do Senhor nesse momento. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo e obedecendo aquilo que o Senhor nos ensinou. A tua palavra é tão pródiga, nós deveríamos orar sempre uns pelos outros, sentir a dor uns dos outros e nos alegrarmos também uns com os outros. E nesse momento, Senhor, nosso sentimento é de tristeza e de dor. Nós estamos muito sentidos porque o nosso irmão Sebastião Tavares está numa situação muito precária, muito difícil. E nós temos orado ao Senhor pedindo diariamente uma comunidade, uma igreja trabalhando, pedindo a ajuda do Senhor. Então, Senhor, visita esse homem, por favor, tua bondosa mão, teu Espírito poderoso, Deus, teus anjos, Senhor, de sabedoria, de poder, possam visitar esse moço. Tem misericórdia dele, Senhor. Nós estamos unidos em oração por sua vida. Por favor, ó Deus, ouça a nossa oração, o nosso pedido humilde neste momento, como comunidade, como servos do Senhor, aqueles que são chamados para esse propósito, orar, interceder, pregar a tua palavra. Senhor, atende, por favor, a nossa oração e nos dá, Senhor, um retorno, um sinal, Senhor, um sinal de melhora. Nós desejamos assim no nosso coração, Senhor, sempre pedindo que a tua vontade soberana ela prevaleça, mas tu conheces o desejo do nosso coração, Senhor, e o nosso coração está exposto diante do Senhor. Ajuda esse homem. Levanta Sebastião, por favor, meu Deus. E eu faço essa oração humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso texto desta manhã, irmãos, vai ser a primeira carta do apóstolo Pedro à igreja,
do capítulo 1, e vamos ler dos versos 3 ao 5. Já comento com os irmãos que essa carta será objeto de estudo, vem sendo objeto de estudo da nossa escola bíblica dominical. Nós já convidamos você a participar das aulas. Terminamos a carta do pastor Tiago, a carta de Tiago à igreja, e agora nós estamos entrando, começando a versículo por versículo, tema por tema, estudar a carta de Pedro à igreja. Então, você é nosso convidado. Procure saber os horários das aulas. Temos durante a semana algumas classes funcionando, e agora, domingo, daqui a pouco, às 10 da manhã, começa a nossa escola bíblica dominical. Mas, nesse momento, então, convido você a essa leitura. Primeiro capítulo da carta de Pedro à igreja, e de 3 a 5. E diz assim essa porção da palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Amém. Sobre esta palavra, pastor Pedro, a igreja, nós vamos trazer os nossos pensamentos devocionais. Mas, conforme a nossa liturgia da Igreja Batista de Imbitiba, o nosso culto precisa ter louvor, adoração. Então, temos um tempo de música, boa música, para nos inspirar. Eu convido a você a receber, então, aí esses louvores, e em seguida, volta aqui comigo, vou trazer esses pensamentos devocionais, pedindo que o Senhor nos abençoe e seja uma palavra, alimento para a nossa alma hoje. Até já. Graça e paz. Em Salmos 96, nos versículos de 1 a 4, está escrito: Cantem ao Senhor uma nova canção. Todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Anunciem suas qualidades e proclamem a sua salvação diariamente. Fale a todos os povos a respeito da sua glória. Contem dos seus feitos tremendos entre os povos. Pois o Senhor é grande, Ele merece a nossa adoração. Só Ele é mais temível do que todos os deuses. Em adoração, Senhor, nos rendemos a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro
te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 128 nos diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da sua vida ele será feliz. Sua esposa será como uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Que haja paz em Israel, que haja paz na sua vida, que haja paz em seu lar, hoje e sempre. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos de amor. Do teu trabalho comerás, tua mesa farta será. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos de amor. Árvore junto às águas, tua vida prosperará. Tua esposa será como videira no lar. Teus filhos abençoados serão. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos de amor. Do teu trabalho comerás, tua mesa farta será. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos de amor. Árvore junto às águas, tua vida prosperará. Tua esposa será como videira no lar. Teus filhos abençoados serão. É o Senhor, torre forte ao redor da família que crê no poder do seu amor, segurança e luz que dissipam o temor. É o Senhor, torre forte ao redor da família que crê no poder do seu amor, alegria e paz, vida que satisfaz, alimento e descanso ao coração. É
neste momento estão enlutadas pela perda de entes queridos, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua paz, a alegria do Teu Espírito Santo, o consolo que somente o Senhor pode dar numa hora tão difícil como esta. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor conforte os corações, que o Senhor abrace, Senhor, a cada família na face da terra que se encontra enlutada. Oramos por aquelas famílias, Senhor, que lutam também, ó Deus, pelo pão de cada dia, com dificuldade, Pai. Oramos, Senhor, por aquelas famílias que neste momento se desfazem. E pedimos a Ti que o Senhor vá de encontro a esses corações. Ó Pai amado, promovendo a Tua paz, ministrando, ó Deus, a Tua paz. Porque a verdadeira paz, Senhor, nós só podemos encontrar no Senhor. É aquela paz que excede a todo entendimento, Senhor. Rogamos, ó Deus, por nossas famílias, Senhor, que o Senhor nos alimente a cada dia com a Tua presença, com as Tuas promessas, com a Tua palavra, Senhor. E que haja paz em nossas famílias, que haja paz em nossos corações, que haja paz, ó Deus, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio ao sofrimento, Pai, porque somente a Tua paz pode nos manter de pé, Senhor. Consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos em Teu altar as nossas famílias, em nome de Jesus, aquele que é o príncipe da paz, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos na primeira carta de Pedro, à igreja, capítulo 1, e eu quero lembrar o texto aos irmãos a partir do verso 3. 1 Pedro 1, a partir do verso 3 até o 5. E diz assim, mais uma vez, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Essa é uma oração que Pedro está fazendo. E ele está enviando essa carta a um grupo dos irmãos primitivos, que logo nos versículos anteriores nos revela que são os dispersos, não é? Forasteiros. Olha a qualificação desses nossos irmãos da igreja primitiva. Dispersos, forasteiros, sem casa, sem direitos, sem trabalho e perseguidos. Isso é o que está acontecendo naquela comunidade. Uma instabilidade total, migrando de cidade em cidade, depois da perseguição, e o apóstolo Pedro emite essa correspondência, esse documento, essa carta, para trazer lembranças importantes para esse tempo que eles estavam passando, para que não perdessem a alegria e nem a esperança, porque esse pequeno texto que pincei aqui, desse primeiro capítulo, fala que há essa firme esperança, baseada em quê? Lembrar os irmãos que estão em grande luta, em sofrimento, perseguição, que a nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esse é o ponto principal da nossa mensagem de hoje. E o meu tema, coloquei aqui nos meus escritos, a viva esperança da ressurreição. Não é? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis.
Por certo, cada um dos irmãos que estão me ouvindo aqui já tiveram que acompanhar um rito fúnebre de um companheiro, de um amigo. Se não acompanharam, foi porque foram privados por causa das restrições de acesso, de locomoção e normas sanitárias desse tempo. Porque me parece que se não 100% do nosso grupo, da nossa comunidade, tem experimentado perdas, mas se não foi 100%, vai chegar, parece que vai chegar, né? Então, são tempos bem difíceis. A comunidade da igreja para a qual Pedro escreveu estava assim, né? Nessa expectativa de, a qualquer momento, acontecer alguma coisa, né? Lá por Roma, né? Onde a carta chega, lá por Roma, em Nero, enlouquecido, né? E alguma coisa aconteceria com os cristãos, uma perseguição, uma nova perseguição, através de uma loucura. E Pedro, então, está emitindo essa carta para os irmãos que são considerados eleitos, os crentes, aqueles que experimentaram um novo nascimento, né? E a carta fala disso, aos eleitos, aqueles que tiveram contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, e ali até muitos ainda verdadeiras testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. O tema principal aqui, lembrar aos irmãos que deveriam estar alegres nessa esperança, que Deus, por sua misericórdia e sua bondade, né, o seu projeto da nossa salvação, ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. Isso é de suma importância, porque o Evangelho, a vida cristã sem a ressurreição, não vale nada. Seria sem propósito. A Escritura chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Né? Que propósito, que loucura é essa? Mas a ressurreição de Cristo é muito importante. E é interessante, eu falei dessas nossas idas aos sepultamentos, né? E tem sido assim quase que semanalmente nesse período, e a gente percebe como as religiões tratam nesse tempo, esse momento. Basicamente, todas as religiões têm esse princípio de uma vida após essa morte física, espiritual, né? E vários ritos, né, de sepultamento a gente tem percebido. Mas é interessante, né, porque as religiões criam ritos a partir dessa existência perpétua do espírito. E no ar, né, você está participando, às vezes, de um rito desse, ali, acompanhando, e você percebe que os espíritos ficam ali, né, parece que vagando no ar, né? Sai daquele corpo e ficam aí vagando no ar, ou outros imaginam que vai encarnar novamente, e outros dizem assim, ó, ele vai passar por uma purificação, né, permanência. Há muitos movimentos religiosos a respeito desse momento, né, da separação do espírito do corpo, da morte. Pedro, ele traz o nosso pensamento para convergir a respeito da ressurreição de Cristo, porque é extraordinário o que a Escritura revela, porque a Escritura é um documento, né, de verdade, um documento que relata e registra fatos. A Bíblia é uma história contada, uma reportagem e um registro de verdade, de acontecimentos, com testemunhas, né? E aqueles que participaram e produziram e viraram também testemunhas vivas do que aconteceu naquela época, e hoje nós somos essas testemunhas por fé. O texto diz, olha, foi reservado para vocês que nasceram de novo, por fé no Senhor Jesus Cristo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos por essa fé, nessa esperança. Então, aquele povo oprimido, disperso, perseguido, em tempos de aflição mesmo, aí eu acho que não muda muito hoje, nós estamos vivendo um outro tipo
de perseguição, outro tipo de aflição, de dores, de enfermidades. E é muito bom saber como que essa palavra alcança o nosso coração hoje, o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Toda a base da nossa fé está nesse fato, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Pedro é claro assim, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo experimentou a morte, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E as evidências e os testemunhos, né, são assim marcantes, porque eu disse, se nós não tivéssemos um documento, uma Bíblia, e essa é a sabedoria de Deus para o homem, há um registro histórico totalmente comprovado, as escrituras, escrutinado, testado, e ninguém se opõe de que isso aqui é um documento miraculoso, as escrituras sagradas, né? No tempo e no espaço, tantos anos sendo compilada, escrita por diversas pessoas em diversos estágios da vida, em diversas épocas, pessoas de culturas e níveis de todo o povo, né? Desde o mais simples até os reis. Então, todo documento bíblico é testado, aprovado e não há contestação. Algumas pessoas, às vezes, loucamente querem dizer, esse é um livro velho, que não deve ser observado. Olha que loucura. É um livro que pode ser provado cientificamente, culturalmente, intelectualmente, né, com todas as evidências históricas, não só da escritura em si, inspirada, mas do registro histórico, dos historiadores de todas as épocas. E confrontam e corroboram, dizendo assim, tudo isso é verdade. Então, a ressurreição de Cristo para nós, os cristãos, nesses tempos tão difíceis, é um tema da hora, né? Porque quando a humanidade está passando dias de paz, de muita tranquilidade, de sonhos, de pensamentos, de realizações, né? Quando a morte está longe de nós, quando não estamos perto de enfermidades, nem dores, nem perseguições, então esse mundo ele é encantador, é maravilhoso, não é? Os pássaros, as flores, as aves, o sol, a praia, que coisa boa! A família, os amigos, o churrasco, o final de semana, né? Ah, sexta-feira, que maravilha! Olha, o carro novo, a viagem, que coisa boa essa vida, não é? Mas em momentos e épocas, né, tudo isso vira e há transtorno em mim. Então, essa palavra, a ressurreição de Cristo, ela surge assim no coração, no seio da igreja, né? Uma expectativa, o povo dizendo aquela palavrinha, Maranata, vem Senhor Jesus, porque em tempo de paz, de tranquilidade, quase não lembramos disso, né? Que a nossa vida está reservada, está selada, porque vocês que são os eleitos, vocês que experimentaram o novo nascimento, ou seja, há em você e em mim uma experiência de conversão. Irmão, lembra do dia da sua conversão? Jesus Cristo esteve conversando com Nicodemos, né? Esse momento é muito marcante. Nicodemos era muito religioso, era um líder entre os seus, e foi procurar Jesus à noite. E a conversa deles foi sobre isso. Nicodemos queria saber. E Jesus disse para ele, olha, importa que você nasça de novo. O novo nascimento, todos nós experimentamos o novo nascimento. Para nós, os cristãos, está realmente na nossa jornada, na nossa caminhada, um duplo nascimento. O nascimento carnal, maternal, e depois o nascimento espiritual. Deus entrando em nós. O nosso espírito se comunicando com o Espírito de Deus, dizendo nós somos filhos de Deus. Né? Um novo nascimento e uma nova paternidade. Mas para nós só tem uma morte e depois a eternidade. Não é? Não experimentamos a segunda morte. E o tema dessa mensagem é: se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Então, as religiões, como eu ia dizendo, elas tratam desse momento, né, da separação do espírito do corpo, e com várias formas. Né? Alguns honram, né, aquele corpo, aquele espírito, outros dizem, vamos
fazer aqui alguns ritos, alguns trabalhos para que ele possa, no tempo, e se incorporando de novo até chegar a uma purificação. Mas nós, os cristãos, que temos essa palavra, nós cremos nessa palavra, é um documento que Deus deixou para não haver essas loucuras, né, humanas a respeito da alma e do espírito. Apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês têm uma viva esperança em Cristo, porque Deus o ressuscitou de entre os mortos. Primeiro testemunho dessa ressurreição foram ali as mulheres, né? Maria Madalena, visitando o sepulcro, primeira testemunha. Depois, os discípulos não acreditaram. Aí vão lá também, Pedro, né, liderando, correndo, chega, vê o sepulcro vazio. Depois ele se apresenta miraculosamente ali naquela sala, sem abrir portas. Simplesmente o Senhor surge entre os irmãos e diz para eles que tenham paz. E vai se manifestando, se apresenta a muitos. E temos também aquele momento, né, ele caminhando com os discípulos em direção a Emaús, né? E ali os discípulos estão se lamentando sobre a morte de Jesus. E eles diziam, conversando pelo caminho, nós julgávamos que ele seria o Messias, julgávamos que ele seria realmente a nossa esperança, mas agora está morto, né? Então, a ressurreição de Cristo realmente é o ponto fundamental da nossa fé. Quando Jesus foi sepultado, nós lemos que o próprio Pedro, né, escreveu essa carta, sem esperança, perdeu a esperança. A morte tirou toda a esperança da igreja, de Pedro, dos discípulos, né? E Pedro disse assim, vou voltar a fazer o que eu vinha fazendo. Vou voltar a pescar, vou pescar, né? Assim, perdeu a esperança. E isso acontece muitas vezes, né? A morte, e sem essa esperança, traz realmente esse desalento. Mas você e eu, meus irmãos, nós temos que ficar firmes nessa ressurreição. E olha que o texto diz que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e nós sabemos, pelas Escrituras, que foi o corpo. Isso é extraordinário. Porque vai chegar naquele dia, né? E Pedro está nos lembrando aqui, que nós devemos ter esperança, ter fé, continuar vibrantes, mesmo com toda a catástrofe que está ao nosso redor, porque para nós tem um projeto, tem uma esperança. E nós deveríamos ficar firmes nisso, porque Cristo ressuscitou num corpo. Então, esse pessoal que tem ali seus próprios pensamentos, faz ali a sua própria doutrina a respeito dessa eternidade da alma, eles não analisam as Escrituras. E graças a Deus nós temos a Escritura inspirada para nos dar esse norte, não é? Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele ressuscita num corpo. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso modelo. O que acontece com ele vai acontecer conosco. Ele é a premissa da ressurreição. Todos nós também, um dia, assim, ao tocar a trombeta, e a trombeta vai tocar, vai chegar um dia em que haverá a ressurreição dos mortos. O mar, diz as Escrituras, né? O mar vai dar os seus mortos. E os que morreram pelo fogo. O fogo também vai dar os seus mortos. Não sei, é um negócio de fé extraordinário, mas Jesus Cristo foi essa premissa de tudo. E as testemunhas que tiveram ao redor dele ajudaram, registraram, né? E corroboraram para que a nossa fé hoje seja firme nessa esperança que Jesus Cristo ressuscitou, e nós também um dia vamos ressuscitar com ele. Ou seja, aquela palavra de Cristo antes de morrer aos seus discípulos, que ele dizia, João capítulo 16, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, né? Vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, mas ao terceiro dia eu vou estar convosco de novo. Um pouco mais de tempo, e mais um pouco de tempo, vocês vão se alegrar, e a alegria de vocês ninguém vai tirar. Ninguém pode tirar mais a alegria de vocês, porque está consumado. Tudo que foi o projeto de Deus está realizado, né? A vida eterna está dada. A morte foi vencida, não tem mais vitória sobre nós. Então, essa extraordinária ressurreição em corpo, né, joga por terra todas essas teorias, essas religiões que ficam tratando o espírito após a morte.
Mas o Senhor não separa, né, essa nova vida de um corpo ressurreto, como o de Cristo, diferente verdadeiramente, né? E é isso que a Escritura diz, um corpo ressurreto. Quero até deixar registrado com os irmãos, ler 1 aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 52. Sabe o que a Escritura diz a respeito disso, né? Dessa ressurreição, desse novo corpo? Agora para nós, né? Então, o apóstolo Paulo, ele inspirado, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Veja, irmãos, o que a Escritura nos diz. O corpo, ele permanece. Não tem esse negócio de um espírito ficar vagando aí no ar, perdido, solto, reencarnando, passando. Não. A ressurreição vai ser específica num tempo. Ele diz assim, o aviso de Deus virá, a trombeta soará. Ela soará. E no momento, a terra, né? Assim, um negócio extraordinário, um movimento mesmo de Deus, só pela palavra, só pela fé. Então haverá um corpo ressurreto, incorruptível, ou seja, um corpo que não vai perecer mais, né? Um corpo que não vai se desfazer mais. Inclusive, quando lemos o Apocalipse, sabemos que daquele encontro com o Senhor, naquele dia, né, cada um dos eleitos, daqueles que nasceram de novo, receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Olha, é tudo novo, né? Tudo novo. Jerusalém, a nova Jerusalém descendo dos céus, né? Um novo templo, uma transformação total de tudo, né, que experimentaremos. Coisas indizíveis, coisas ainda que não podemos, só pelos olhos e as palavras do apóstolo Paulo, imaginar, né, como ele desejava esse momento. Né? Porque esse momento em que Cristo ressuscitou dos mortos nos traz essa esperança de eternidade. Né? Ou seja, para nós que temos essa esperança, essa firme esperança que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e em corpo, né? Nós que temos essa esperança, devemos nutrir sempre essa alegria. Por quê? Por mais que estejamos sendo perseguidos, por mais que estejamos assustados e desesperadamente preocupados, né? Tem que vir à nossa mente, ao nosso coração, como foi o coração dos irmãos primitivos naquele dia da dispersão, da perseguição, da angústia, que ninguém pode tirar a nossa alegria. Que a nossa vida verdadeira, ela começa a partir desse modelo do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição. Você está satisfeito com o seu estado de vida agora? Olha só que coisa, né? Você planeja, compra uma casa nova, aquela festa, constrói às vezes sua própria casa e entra naquela casa e daqui a um pouco de tempo já está tudo velho, tem que fazer reforma, né? Vai destruindo o tempo, vai destruindo tudo. Olha para a gente, nascemos outro dia, um bebezinho de colo, e agora olhamos no espelho, os nossos cabelos já mudaram, né? Nossa face já mudou, a nossa vida ela está sendo consumida, né? Como uma vela acesa, né? Vamos ali nos desfazendo, derretendo. É a corruptibilidade da vida, dessa existência. Nada temos como permanente aqui. Quem pode se firmar em alguma coisa desse tempo? Por mais que seja agradável, olha como é agradável viver, né? Nós queremos a vida. E é por isso que nós pregamos esse evangelho, que Jesus Cristo morreu, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Essa é a nossa esperança. A fé sem a ressurreição, ela não vale nada. Perde todo o sentido. Então, nessa manhã, nesses pensamentos devocionais, eu quero dizer para você, e tenho dito para minha alma, né? Tenho esperança, porque para você só está reservada uma eternidade. Uma eternidade que, pelo escrito do apóstolo Paulo,
diz assim, é muito melhor aquele tempo, indizivelmente melhor, sem interpretação, a ponto do homem, Paulo, diz assim, eu preferia já passar para essa eternidade. Já no meu desejo, na minha alma, na minha consciência do que é esse tempo, eu preferia partir, mas por conta da obra que tem que fazer, por conta do Evangelho, por conta do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda permaneço com os irmãos, mas meu desejo seria partir. É bom que nós tenhamos essa palavra no nosso coração, que ela possa ressoar na nossa mente e na nossa alma hoje, né? Aquilo que Pedro tem deixado como um instrumento de revigorar a nossa fé, de nos trazer esperança, dizendo em sua oração, ação de graças, né? Uma oração dando graças a Deus, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é tudo. Se Jesus Cristo ressuscitou, todos os nossos ressuscitarão com ele também. Todos os nossos amados, nossos amores, os nossos amigos, aqueles que ficaram, que já passaram, que dormem conforme as Escrituras, do próprio apóstolo Paulo, não quero que fique ignorante a respeito dos que dormem, né? Porque no abrir e fechar de olhos, tudo será transformado. É a regeneração, um novo corpo, uma nova vida, uma nova Jerusalém, uma nova existência. Olha, é preciso falar disso, do Evangelho. O Evangelho é bom para hoje, melhora a nossa existência aqui, aproveitemos o melhor dessa terra, comemos o melhor dessa terra, vivemos o melhor desse momento, mas o mais extraordinário é que o que está por vir é muito melhor do que isso tudo. Então, bendito seja Deus, né, que juntamente com Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, há também de nos ressuscitar, há de nos trazer a vida, aqueles que já passaram, né, estarão lá novamente conosco. E eu tenho essa esperança, né? Estarei lá, diante do Senhor, em corpo, né, e alma, regenerado. Meu corpo, a minha alma, tudo estará lá regenerado. Você crê nisso? Você tem essa esperança? Que Deus, então, cele, renove toda essa esperança no seu coração, para tirar o medo, para tirar a angústia, tirar as preocupações que tão de perto, né, nos rodeiam e nos alvejam o tempo todo. Graças a Deus, orou o apóstolo Pedro, porque Jesus foi ressuscitado dentre os mortos em corpo. E nós estaremos junto com ele. Ele é a primícia da ressurreição, ele é o nosso modelo, ele é a nossa fé. Fique firme no Senhor, meu irmão. Renove sua esperança. Viva com alegria, não tenha medo. Né? Fique firme. Haverá uma eternidade. E eu e você, pela graça de Deus, como o apóstolo Pedro orou aqui, né, por Jesus Cristo, também seremos ressurretos, se ele não voltar antes. Assim, então, que assim seja. Maranata. Vem, Senhor Jesus Cristo, nos dá essa condição, essa força de aprendermos, né, a sua oração, Senhor. Orarmos assim. Jesus Cristo ensinou na oração. Você conhece a oração do Pai Nosso, chamada assim, não é? Venha o teu reino. Será que você consegue orar? Eu lembro nesses dias de tantos funerais, essa oração é repetida. Mas será que você deseja realmente que venha o reino de Deus? Ou você só fala aquilo com palavras? Venha o teu reino. Maranata. Vem, Senhor Jesus Cristo. Que seja essa a nossa esperança. Essa é a palavra do apóstolo Pedro para nós hoje. A paz do Senhor para você e até o nosso próximo encontro na meditação na palavra, pensamentos devocionais da Igreja Batista de Imbitiba. Até breve. A paz do Senhor. Um excelente domingo.